É aquela história que você foi trabalhar até como cuidadora de carro, franelinha, né? Sim, Você já chegou a trabalhar com franelinha? sim, Sério? sério. Mas isso daí foi depois que eu vim, assim, minha mãe faleceu, aí a gente vendeu lá onde a gente estava, porque a prefeitura estava passando para fazer a avenida, que é a Roberto Marinho hoje. Sim. Então eles estavam pagando pelo barraco da gente e dando uma quantia. Ou você queria ficar, para ficar, ou você pegava o dinheiro e saía. Sim. Eu preferi pegar o dinheiro e sair. Como estava todo mundo já querendo ir embora, e a Sim. família dele queria ir embora para o norte, eu peguei a minha parte da minha casa que a minha mãe tinha me dado e fui embora. Minha mãe já tinha falecido, eu tinha entrado numa briga muito grande com a minha irmã não estava mais perto de mim. Então eu falei, eu vou embora. Aí peguei, me juntei com a família dele e fui embora. Fui de boa com a família dele. Só que chegou lá, as coisas piorou, Lá onde? lá no Recife. Ah, você foi daqui de São Paulo pra Recife. Pra Recife, com Sim. a Cíntia, a Thaís e já estava grávida do Wellington. Hum. E aí chegou lá, as coisas piorou. Por que piorou? Porque a mãe dele alugou uma casa, o pai dele ficou. E aí a mãe dele alugou uma casa e o dinheiro que a gente levou, o dinheiro acabou. A gente alugou casa, comprou as coisas. Você vendeu, Todo mundo se ajuntou numa casa só. naquela época você arrecadou, ó. Eles pagaram quanto? Você lembra? Naquela época, eles pagaram uns 4 mil reais por cada barraco. A prefeitura estava pagando. Nossa. Tudo bem que, nossa, né? Mas naquela época o salário mínimo era o quê? 500 conto? Eu acho que sim. Porque eu não trabalhava naquela Era época, década de então eu não 90? sabia. Você tinha quantos anos? Aí eu já tinha, eu tinha Cíntia, Thaís, eu já tinha uns 20 anos. Por aí. 20 anos? Eu acho que já. 20 anos? Já porque eu tinha Cíntia, Você tá com Thaís e quanto? Wellington. Eu tô com 46. 46? Ah, então década de 90. É isso mesmo. 2022, nós estamos agora. 97, 96, alguma coisa assim. Acho que sim. 96. Por aí. Aí a gente foi embora. Aí moramos Salário tudo. mínimo em 96 era. Salário mínimo em 96 era o quê? Era 500 e uns quebrado. Menos? Em 2008, 460? Era quanto? 112 reais. Então, 4 mil, você pegou 40, aproximadamente de 37 salários mínimos. Sim. Você pegou. Era um dinheiro considerável para a Sim. época, mas ainda, mesmo assim, era pouco. E aí acabou. Quanto tempo acabou? Então, aí chegou lá, a gente alugou a casa, todo mundo foi para uma casa só, né? Tanto eu como a mãe dele, a irmã dele mais velha, com todo mundo com criança pequena. E aí acabou o dinheiro e as coisas que a gente colocou na transportadora, que a gente mandou transportar daqui para lá, né? Que a gente pagou uma transportadora para levar os móveis, levar Sim, tudo da as gente coisas, sim. para chegar lá. E a gente alugou a casa, uma casa grande, falamos, ó, vai ficar todo mundo numa casa só, até cada um se organizar, vamos alugando uma casa e cada um vai saindo, tá bom? Sim. Só que o que aconteceu? A transportadora aqui foi assaltada. Porque a transportadora era clandestina. E aí que foi assaltada. E aí quem entrou na transportadora roubou tudo. Que não roubou, quebrou. Então a gente chegou lá, a gente já não recebeu mais nada. O pai dele ligou pra lá e falou, olha, a transportadora aqui foi roubada e vocês não vão receber mais nada. Só vai ficar com a roupa do corpo aí, que foi levado no ônibus, né? A gente leva a roupa no ônibus. E aí eu já estava com a Cíntia, com a Thaís e grávida do Wellington. Então, quer dizer, eu fiquei com a roupa com as crianças, só que tinha levado dentro do ônibus. O resto das roupas ficou tudo pra cá, pra E São das Paulo. coisas? Das coisas, fogão, bujão, tudo, né? Que os móveis. Então aí a gente falou, e agora? Aí alugamos uma casa e ficamos. E o dinheiro da gente acabou. Não deu mais para pagar, comprar mais nada e não deu para ninguém alugar mais casa, porque eu ia alugar uma casa para mim com o dinheiro que eu tinha levado, mas eu tive que ajudar na casa que estava todo mundo. Aí o pai dele trabalhando aqui, mandava o dinheiro todo mês. Sim. Só que o dinheiro que ele mandava não dava para comprar comida, só tinha que pagar aluguel. E o que sobrava, a mãe dele comprava algumas coisinhas que era para as crianças, que era muita criança de leite. Sim, nossa. Então era isso que ela fazia. Tinha Ela... criança das outras filhas dela, né? Das suas cunhadas. Isso. E aí é uma coisa que a gente passou muita necessidade lá. Passamos muita necessidade. Então aí chegou um tempo que eu não aguentei mais de passar tanta fome. Muita necessidade. Fome mesmo. Fome mesmo. Fome Tipo... de você dormir, acordar e não ter o que comer. Nossa. Entendeu? E aí a mãe dele trabalhava, mas também o que ela dava, coitada, não dava muito, né? Então o que ela fazia era pouca coisa que ela dava para ela fazer ali. Aí eu tive uma ideia, falei, por mais que a minha irmã esteja brigada comigo, porque a gente brigou por quê? Por causa das coisas da minha mãe.
Sim. Porque no caso, na verdade, era eu que tinha que pegar as coisas da minha mãe, porque eu era de menor. Pelo juiz, tudo era meu. Entendeu? Mas como a minha irmã tinha raiva dele também, e aí a minha irmã aproveitou a ocasião e falou, não vou te dar nada. Porque se eu te der, você vai dar tudo para a família dele e aí você vai ficar sem nada. Então eu não vou te dar. O que é seu vai ficar na minha mão, não vou te dar um centavo. Mas você quer ir depois- pro norte? Você vai. Você quer ir? Você vai. Só que você não vai ganhar R$ 1 das coisas da mãe. Mas é muita gente... Porque ela sabia que realmente era meu, direito. Por direito era meu. Não, sim. Só que ela não me deu por segurança, que ela sabia que eu ia gastar. Que eu ia... Mas isso foi bom pra você? Foi Foi? bom. Porque na hora que eu precisei, ela mandou. Aí eu não aguentei esse excesso de fome, de necessidade, as meninas chorando de fome, não tinha fralda. Aí o Hélito nasceu. Quando o Hélito nasceu, não tinha fralda, não tinha roupa. Apesar que lá é quente também, né? Mas ele não chegou a ter E roupa. essa época é a época da fralda de pano, né? De Você pano. tá falando. A gente tá falando fralda aqui, mas nós estamos falando de 96. Sim. Aproximadamente 97, Isso. 1997. Isso. Fralda de pano nós De estamos pano. falando, né? Porque pra quem nos ouve agora, parece que estamos falando de fralda Fralda não. tem nada disso. Fralda Lavei de muito pano. fralda de pano. Eu lembro nos varais, Isso. lá de casa lá, um monte de fralda branquinha, mas é a coisa mais linda, tudo branquinho. Não podia manchar, não. Não podia manchar não, também. Se tivesse uma mancha, seria uma mancha feia, né? Porque, né? É verdade. E nem a de pano tinha. Nem a de pano, o Hélito Você não fazia chegou a igual a ter. minha mãe fazia, tipo, te cortava a camisa. Então, Vai quando camisa o Hélito mesmo. nasceu, teve uma cunhada dele que estava aqui em São Paulo. E ela foi pra lá e ela teve neném no meio do caminho. Então, ela teve neném no meio do caminho, então ela estava levando o enxoval dela. E aí foi o que me salvou, foi ela, porque aí o neném dela chegou recém-nascido. O dela é do dia 18 de junho, o Hélito é do dia 18 de julho. Então, quer dizer, um mês depois, né? Sim. Ele nasceu. Então, as coisas dele serviu pro Hélito. Então, o Hélito ainda usou alguma Quando coisinha. ele perdia, servia pro Hélito. Até mesmo assim, ela falava, ó, pode usar, que eu tenho bastante. Ai, que bom, que bom. E aí o Hélito chegou a ter essas coisas, assim, porque foi ela que deu. Sim. Mas só que as coisas, assim, de comida, essas coisas, aí eu vi que tava apertando muito. Não tava dando. Não tava dando para sobreviver mais, não tava dando para aguentar. E o que eu fiz? Mandei uma carta para minha irmã, que aquele tempo era de carta, né? Não tinha celular, não tinha nada, né? Selo, Você comprar o tinha que- selo. Aí fiz uma carta escondida, né? Porque eu falava, eu quero ir embora. Ele falava, você só sai daqui sozinha, mas meus filhos você não leva. Eu falava, eu levo. Ele tava lá também? Aqui eu não vou deixar meus filhos. Foi todo mundo. Nós foi todo mundo. Mas quem é que você falou que mandava o dinheiro ir a pouco? O pai do o Cláudio. seu sogro. É. Ah, tá, desculpa. Seu sogro. Aí ele falava assim, aí eu falava, mas eu quero ir embora, lá tem mais condições, aqui não dá. Aí ele falava, você pode ir, mas meus filhos não saem daqui. Eu falava, pois sai. Aí deu na ideia, eu falei, eu vou mandar uma carta para minha irmã, seja o que Deus quiser, né? Vamos ver. E aí Deus já estava trabalhando, né, na minha vida e eu sem saber, né? Porque tudo isso é Deus, né? Dando Por mais luz, que né? Mandando você, vai, faz isso que vai dar certo. Por mais que a sua vida foi atropelada, né, por decisões alheias, Porque com a mas minha Deus mãe, estava... com a minha mãe eu nunca consegui, a minha mãe nunca falou de Deus pra mim. Minha mãe foi uma pessoa que ela nunca foi, ela nunca sentou pra falar. Ela nunca falou de nada, realmente. Mas ela era Ela religiosa? não era religiosa, o negócio dela era Aparecida, Aparecida do Norte, esse negócio assim, ela tinha muita Então, ela era fé na católica. Aparecida, Então ela é católica. Só Só que que, ela- mas não é um católico, tipo assim... não ia na igreja e só tinha fé na santa. Mas Ah. ela não ia em igreja, nem nada disso.